Quero cumprimentar a todos nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento que é um momento muito especial, um momento do culto, de oração, que é chamado, nós chamamos ele por conexão, quando nós estamos conectados com o Senhor Deus e também levando você a estar conectado com o Senhor através desses momentos que estamos falando da palavra de Deus, que estamos orando a palavra de Deus. Irmãos, que nessa noite você possa pegar a sua Bíblia, onde ela está aí agora, pega a sua Bíblia para acompanhar conosco a leitura. Agora, se você tem dificuldade de acompanhar, só se aquiete, vai falando conosco, orando conosco, aquilo que você tem necessidade. Faça desse momento, é um momento curto, é um momento que você passa rápido ali na presença do Senhor, mas que você pode receber as respostas que você está precisando. Nós vamos iniciar nesta noite lendo o Salmo 113. Louvor a Deus pela sua bondade. Nós vamos louvar ao Senhor pela sua bondade. Salmo de número 113. A palavra de Deus fala conosco nesta noite. Aleluia! Louve os servos do Senhor. Louve o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Aleluias, glória a Deus. Aí a palavra de Deus vem e pergunta: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? Cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele levanta o pobre do pó, tira a necessidade do monte de lixo, para fazer sentar-se ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluias, glória a Deus. Nós temos muito para louvar o Senhor aqui pela sua bondade, né, irmãos? Como Deus é maravilhoso, Deus está sempre cuidando, desde o momento que o sol nasce, depois o sol se põe, o Senhor está ali cuidando daqueles que têm necessidade, o Senhor está ali com aquele que está sozinho, o Senhor está ali com a mulher que é estéril, faz dela viver em família, o Senhor é aquele que opera muito mais. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, nós te damos toda a glória, todo o louvor a Ti, porque somente o Senhor é aquele que opera nas nossas vidas, o Senhor é aquele que faz os milagres, o Senhor é aquele, Pai, que visita o Teu povo na face da terra, o Senhor é aquele que se levanta para olhar para a terra, para ver o que está acontecendo, para saber onde estão os Teus filhos, o Senhor é aquele, como diz a Tua palavra, coloca os Seus olhos sobre aqueles que Te servem, mas o Senhor vê todos os habitantes da terra. Aleluia, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos Seu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito que Deus fala. Será que Deus fala? Não, Deus fala também. Deus fala a nosso respeito, né? Deus fala e nós precisamos conhecer a sua voz. Você conhece a voz de Deus? Talvez você ainda não ouviu a voz de Deus, mas Deus fala. Mas para que eu saiba que Ele fala, eu preciso conhecer a sua voz. Como que eu vou conhecer a sua voz? Eu tenho que falar com Ele, não é verdade? Eu tenho que falar com Ele. E eu falo com Deus como? Como que eu falo com Deus? Através da oração. Quando eu oro, eu estou falando com o Pai. Por isso que nós oramos ao Pai, a Deus, em nome de Jesus Cristo, que é o Filho, e Ele nos atende. Então nós falamos, por isso que nós ouvimos a voz de Deus. E nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito de uma mulher que falou muito com Deus a respeito daquilo que ela estava precisando. Irmãos, não necessita de você ficar andando atrás de pessoas que vai falar com Deus no seu lugar.
Você não precisa disso, você tem que falar com Deus, não precisa de você ficar atrás de pessoas, falar, eu quero que você ore por mim. Lógico, nós estamos aqui na terra, podemos fazer isso por você, mas eu quero que você tenha a sua experiência, de você poder falar com Ele qualquer momento que você precisar. Não precisa ser só quando você vem da igreja, não precisa ser só quando você encontra aquela mulher que ora, não precisa ser só quando você vem no grupo de oração. Qualquer momento você pode falar com Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele está com seus ouvidos abertos, as suas mãos estendidas para nos abençoar. Então, não está encolhida a mão dele, está livre para nos abençoar. Mas tem uma coisinha que faz separação, é quando eu não falo com Ele e o pecado. Se eu não falar, eu não vou ouvir, não vou pedir nada, né? E Deus fala com aqueles que lhe obedecem. Deus fala com aqueles que lhe obedecem. Se você não está obedecendo a Deus, vai ser difícil ouvir a voz de Deus. Talvez você está ouvindo a voz do inimigo. Você já viu pessoas que falam assim, estou ouvindo aqui. Estou ouvindo aqui, alguém está falando para mim fazer isso. O que essa pessoa, o que está falando com você? Coisas boas ou coisa ruim? Coisas de morte ou coisa de vida? Dá para você discernir se é Deus ou se é o inimigo. Entendeu? Precisa entender isso aí também. Não devemos endurecer o nosso coração quando Deus fala conosco. E eu quero que você agora vai abrir a palavra de Deus. Gostaria que você conseguisse abrir a palavra de Deus lá em 1 Samuel. 1 Samuel, nós vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 14. 1 Samuel 3, versículo 1 a 14. 1 Samuel, versículo 3, do 1 a 14. Então, nós vamos ler aqui para você entender o que foi esse fato, o que é esse fato, o que aconteceu. E depois nós vamos estar falando um pouquinho sobre a mãe de Samuel, que tem uma oração em relação a ela, que ela fez também. Deus fala com Samuel numa visão. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote, Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, quer dizer, já estava tendo problema de visão, ele já não estava conseguindo ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, você me chamou? Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vai deitar. E ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel. Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli mais uma vez responde, meu filho, não te chamei, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia se manifestado a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chama. Então Eli, que era o sacerdote, entendeu que era o Senhor Deus que chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali e esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Esse respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor diz a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade
que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. Eli era um homem que conhecia Deus, era um sacerdote, mas que tinha os filhos desobedientes, uns filhos rebeldes, uns filhos que não guardavam o templo do Senhor, uns filhos que não respeitavam, e Deus falou com Eli a respeito disso, usou Samuel para falar, que ainda era um menino e usou Samuel para falar. Então, irmãos, por que Deus usou Samuel para falar? Por que Deus levou Samuel até ali? Porque a mãe de Samuel fez uma oração. A mãe de Samuel fez uma oração. Então, volta um pouquinho lá no capítulo 2. Lá no capítulo 2. Vamos ler lá no capítulo 2, quando ela estava ali. Ela fez um cântico, mas desse cântico é uma oração, que diz assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não multiplique palavras de orgulho, que não saia palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas, os arcos dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força, os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome, até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta, levanta do pó e tira o necessitado do monte de lixo, faz fazer se assentar ao lado dos príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele formou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o Senhor não prevalece pela força. O Senhor destrói os meus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga a extremidade da terra e dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Aleluia! Ela fez esse cântico porque ela foi uma mulher que orou, ela foi uma mulher que foi ali no templo orar, e ali ela orava, ela estava tão embriagada com o Espírito Santo, que ela orava ali pedindo este filho, porque ela estava sendo envergonhada por causa da esposa, da outra esposa do seu esposo, que naquele tempo eles tinham as concubinas, tinha outra, e acabou que ela deu uma ideia, esse homem acabou indo com essa mulher, e essa mulher engravidou, e ela não se engravidava, ela estava muito triste, muito aborrecida, e ela orou ali, tanto que Eli achou que ela estava embriagada, que ela estava bêbada. Não, ela estava embriagada com o Espírito Santo, clamando aquilo que ela precisava, do fundo da sua alma. E muitas vezes, irmãos, nós vamos fazer estas orações para o Senhor, né? Muitas vezes nós vamos estar com tanta necessidade, que nós vamos orar de uma forma, com gemidos, com choro, com clamor, sabe? Você não vai sempre só agradecer, você não vai sempre só louvar, você vai ter momento que você vai realmente chorar na presença de Deus. Para isso você precisa ouvir que Deus fala. Deus fala, Deus falou com ela, Deus falou e ela fez um voto para o Senhor, que ela ia levar Samuel para estar ali, e uma vez por ano ela ia lá levar roupa para ele, levar a roupa que ele precisava de usar. Uma vez por ano ela entregou o seu filho ali naquele lugar, entregou num lugar onde havia filhos rebeldes, mas entregou ele ali para ser santo, ser transformado, conhecer a voz de Deus, e ele ouviu a voz de Deus. Por isso ele falou: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantas vezes que o Senhor fala com você e você não ouve?
Quantas vezes que o Senhor fala a respeito do seu pecado e você não ouve, você continua desobedecendo? Quantas vezes que o Senhor fala e você endurece o coração? Quantas vezes que o Senhor quer interferir na nossa história, na nossa vida, e falando para nós, dando direção, não faça isso, faça aquilo, e nós muitas vezes não queremos fazer o que Ele faz. Então, irmãos, que a nossa oração nessa noite seja: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Aleluias, aleluias. Mas Deus também, irmãos, não se esquece de você. Deus não se esquece. Você está ouvindo Ele? Ele não se esquece de você. Tudo que Ele planejou para você, como está escrito em Isaías, no profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15 e 16. Ele planejou você. Ele tem interesse especial por você. Deus comprou você para que você seja propriedade exclusiva dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele nunca se esqueceu de você, você sabia? Então, irmãos, preste atenção. Deus não se esquece de você, sabe por quê? Porque Ele é um Deus que tem caráter. O que Ele fala, Ele cumpre. O que está escrito na palavra dEle, Ele cumpre. Ele não se esquece, tanto que a palavra de Deus fala assim: Deus não é homem para mudar o que Ele prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Irmãos, nós temos que orar, não é verdade? Para que realmente possamos ser esta pessoa que Deus quer que nós sejamos. Ele não esquece de nós, mas você muitas vezes se esquece dele. Muitas vezes você busca solução em tantas coisas. Quando você vai lembrar dele, quantas vezes as pessoas falam para mim assim: ah, irmã, eu passei o dia todo tribulada, angustiada, com dor, mas agora eu lembrei da irmã. Não é lembrar de mim, lembra de Deus. Agora eu lembrei, quer dizer, buscou. O dia inteiro, sofreu o dia inteiro. Agora eu lembrei. Não, não é assim. Deus sabia que você estava passando aquilo. Ele não esqueceu, mas Ele estava aguardando você clamar por Ele. Então vamos orar agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos, ó Pai, que o nosso caráter seja transformado. Nós queremos ser, Pai, como o Senhor diz na sua palavra, que nós temos que estar nas suas mãos. O Senhor diz lá que o Senhor gravou cada um de nós na palma das suas mãos. Meu Deus, e o Senhor diz também, Senhor, que o Senhor nos deu a vida eterna, que nós não pereceremos, que o Senhor diz que ninguém pode nos arrancar das suas mãos. Oh Deus, mas nós precisamos saber que o Senhor não se esquece de nós. Nós precisamos saber que o Senhor é bom, que o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que cuida de nós por causa da sua fidelidade, o Senhor é aquele que cuida de nós porque o Senhor cumpre o que o Senhor fala. O Senhor é aquele que diz que o futuro nosso está nas suas mãos, como diz o Salmo 31, 15. O Senhor conhece nós, Pai, desde o início, lá no Salmo 139. O Senhor é grande na sua fidelidade. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor nosso Deus é fiel, que mantém a aliança, a bondade por 1000 gerações daquele que ama e cuida e obedece os seus mandamentos. Ah, Senhor, que cada ouvinte que está nesta noite, ouvindo conosco, participando conosco neste momento, possa entender que o Senhor conhece cada um deles, que o Senhor não se esquece de ninguém, o Senhor não se esqueceu de nenhuma vida que o Senhor criou e formou na face da terra. Alguns ainda estão como criaturas, porque ainda não receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas uma grande maioria já tem o Senhor como Pai, como Deus, e sabe que o Senhor não esquece. Meu Deus, que a partir desta noite nós possamos gravar no nosso coração que o Senhor nunca nos esquece, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, mas além dele não nos esquecer, além dele ouvir as nossas orações naqueles momentos de tribulação, naquele momento de angústia, o Senhor também é um Deus que Ele confia o segredo dele para nós. Já pensou o que é Deus falar com você? Deus falar, esses dias eu conversando com uma irmã que eu estava atendendo, eu achei tão maravilhoso, irmãos, dela falar
que Deus falou com ela a respeito de algo que ia acontecer no mundo. No mundo, você já pensou o que é isso? Deus compartilhou com ela algo que ia acontecer no mundo. Quando ela viu aquilo acontecer, ela ficou para ela ouviu aquilo, entendeu? Quando ela viu aquilo acontecer, ela falou, meu Deus, o Senhor já tinha falado isso para mim. O Senhor tinha mostrado isso para mim. E eu não comentei com ninguém. Então, irmãos, muitas vezes, como diz a palavra, no Salmos 25, 14, diz que o Senhor confia o seu segredo aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Sabe que Deus, irmãos, nós falamos muitas vezes dos dons de revelação, né? Ah, Deus revelou, Deus está revelando isso, Deus revelou. Deus revela? Revela. Revela a situação? Revela. Através dos dons do Espírito, Ele revela. Irmãos, e Ele quer realmente revelar. Você sabia que você poderia já estar preparado por aquilo que muitas vezes vai acontecer até na sua família? Porque Deus revelou, mostrou para você esse segredo que só Ele sabia. Só Ele sabe. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Mas Ele conhece o ontem, o hoje e conhece o futuro. Ele sabe tudo a meu respeito. Ele sabe o que eu posso passar. Não tem nada fugiu da mão dele. Nada fugiu da presença dele. Ele sabe. Então, irmão, muitas vezes nós sofremos porque nós não confiamos no Senhor totalmente, não ouvimos o segredo dele para nós. E ele quer compartilhar. Eu quero que a partir de hoje você comece a clamar, fala, Senhor, eu quero compreender aquilo que o Senhor quer falar comigo, eu quero entender o seu segredo, o que o Senhor tem a meu respeito, o que o Senhor tem a respeito da minha vida emocional, da minha vida financeira, da minha vida espiritual, qual o segredo que o Senhor tem a meu respeito. Para isso eu preciso gastar tempo com o Senhor, eu preciso desejar mais estar na presença de Deus, eu preciso ter comunhão, eu preciso largar dessa correria, porque, irmãos, posso falar uma coisa com você? Quando você está nessa correria sua doida, sem parar de ouvir Deus, sem parar para ouvir Deus, você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai ouvir o que Ele vai dirigir você, sabia? Agora, a hora que você para e diz, fala, Senhor, comigo, quero ouvir o que o Senhor tem para mim, sabia que Ele fala? Que naquela hora Ele revela para você o que Ele tem a seu respeito, e é isso que Ele quer fazer, e nós vamos orar agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entendemos hoje, Pai, que nós podemos conhecer mais do Senhor, mas podemos também conhecer aquilo que o Senhor tem a nosso respeito. Meu Deus, e nós queremos pedir, Pai, compartilha conosco o que o Senhor tem a nosso respeito, o que o Senhor tem para nós, Pai. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é Deus que tem coisas grandes, muitas vezes nós ficamos tão apegados em coisas pequenas, nós ficamos muitas vezes perdendo tempo com coisas pequenas, nós deixamos de ouvir o que o Senhor quer, o segredo que o Senhor tem para nós muitas vezes entendemos que o Senhor escolheu pessoas lá no Velho Testamento, pessoas que estiveram no nosso meio, o Senhor compartilhou com Noé os seus planos, o Senhor escolheu Abraão para revelar o que o Senhor faria com Sodoma e Gomorra, o Senhor escolheu Eliseu e deu a ele, capacitou com os dons espirituais, o Senhor escolheu Daniel e concedeu a ele um espírito excelente e lhe revelava o segredo para ele. Ah, Senhor, nós queremos ser escolhidos para também compreender, ó Pai, esse segredo que o Senhor tem a nosso respeito, a respeito do futuro, o que vai vir nessa terra, a respeito de nossa nação, a respeito da nossa igreja, da nossa família. Deus, nós queremos, Pai, que o Senhor possa realmente revelar a nós tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor já revelou a sua aliança, o Senhor já trouxe Jesus Cristo, o Senhor nos amou primeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus, pagou um alto preço para que nós fôssemos um com Ele. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele nos adotou na sua família, fez de nós herdeiro e co-herdeiro com Cristo, para nos dar destaque, mas para que nós tivéssemos mais íntima comunhão com Ele. Por isso nós queremos ter esta comunhão, queremos compreender o que o Senhor tem para nós, queremos compreender o segredo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai,
Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus Cristo. Também agora, nós vamos também falar um pouquinho, ainda que rapidamente, você sabia que Deus, além dele pensar em você, ele ouvir a sua oração, ele falar com você, ele também quer revelar o segredo, ele tem um sonho a seu respeito, ele sonha a seu respeito, um projeto, ele tem um sonho. Deus é sonhador. Talvez por essa razão é que, o modo geral, gostamos de sonhar, né? Mas ele quer que nós sonhamos, irmão. Não só sonhar, ele quer que nós tenhamos o pé no chão e que nós possamos executar aquilo que ele quer falar conosco. O projeto dele, o sonho do Senhor é muito claro. Você sabe da história de José. Você já viu falar de José, né? Os irmãos dele tinham ódio, inveja, mentira, contenda, e fizeram algo com José, né? Pegaram José, levaram José e jogaram José num buraco, né? Jogaram José num buraco. Mas Deus amava a família de José. E você sabe por que era essa inveja? Por causa da mãe de José. E José sonhava, tinha sonhos mesmo. E ele contava. E todo sonho que ele tinha, que algo ia acontecer na vida dele e que ele ia ser uma bênção para alguém. E os irmãos dele não gostavam de ouvir isso. Por isso fizeram o que fizeram na vida dele. Entretanto, José passou esse momento, diz que os irmãos dele falavam que ele era um grande sonhador, que ele era sonhador. E José foi uma bênção para os seus irmãos. Você conhece que ele foi levado ali para um lugar onde ia haver um tempo de miséria. Mas ele ia governar aquele lugar. Ele ia ser o governador daquele lugar. Até chegar ali, ele sofreu muito. Nós não temos tempo de falar tudo isso. Mas o sonho, o projeto que Deus tinha para José, não precisava da aprovação dos irmãos dele. Não precisava da aprovação daqueles que cercavam. Não precisava da aprovação do pai dele. Não precisava da aprovação dos irmãos. Não precisava da aprovação. O sonho de José ia ser realizado porque Deus ia realizar. Deus ia realizar. Então, irmãos, quais são os seus projetos? Sonho. Você sonha? Você tem sonho? Deus talvez quer te usar, irmão, hoje, para ser uma bênção na vida de muitas pessoas. E você não está entendendo o que Deus tem para você. Talvez você não está compreendendo o seu chamado. Talvez você não está entendendo aonde Deus quer te usar. E eu gostaria que nessa noite você abrisse o seu coração e falasse: Senhor, realmente o seu sonho cumpre literalmente na minha vida. Cumpra o seu sonho na minha vida. Eu quero, Pai, entender o que o Senhor tem para mim. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um canal de bênção para aqueles que estão precisando. Quem sabe Deus quer te enviar para uma obra missionária, para você ser um canal de bênção como José foi, sustentou a família dele, sustentou o povo que precisava. Nós vamos passar tempo difícil na face da terra, mas quem sabe é você que Deus vai levantar. Quem sabe é com você que Deus está sonhando. Quem sabe é com você que Deus tem um projeto. Abre o seu coração nessa noite. Nós vamos orar essa última oração agora e já nos colocando diante do Senhor. Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor sonha a nosso respeito, que o Senhor tem projeto para nós, para cada vida que está comigo nesta hora, nesse momento de conexão. Deus fala com cada um. Revela a cada um, Pai, os seus projetos, o seu sonho. Muitas pessoas, ó Deus, são empresários, não sabem o que vão fazer com esta empresa. Alguns, ó Deus, até pensando em fechar a empresa. Mas, ó Deus, que a partir deste momento, eles abrem o coração, eles buscam no Senhor. Qual é o projeto que o Senhor tem para a vida deles, nesse tempo difícil, nesse tempo, ó Pai, de necessidade, nesse tempo, ó Deus, quando muitas pessoas estão com a fé abalada, nesse tempo, ó Deus, quando muitas pessoas não estão buscando Deus sinceramente, nesse tempo, Pai, que tem sido um tempo, ó Deus, quando espiritualmente a nação está passando por grande dificuldade, quando a nação tem passado por um momento de zombaria, de escárnio com o povo de Deus. Senhor, mas o Senhor sonha a nosso respeito, e sabemos que o maior sonho,
O projeto que o Senhor tem para nós é o arrebatamento. Jesus virá buscar a sua igreja. E nós fazemos parte deste projeto. Nós fazemos parte desse sonho. Por isso, Senhor, nos prepara, Pai. Nos prepara para participarmos deste projeto em nome de Jesus. Que cada vida agora receba a visão, receba a revelação, receba a direção, ouça a voz de Deus a partir desta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.